Oi? Hoje eu vou falar de um termo meio esquisito que alguns pediatras usam para uma fase ali de 2 anos e meio, 3, que eles chamam de anorexia natural. Eu acho um termo esquisito, mas bem pertinente, porque ele fala bastante sobre o que é essa fase. É uma fase que muita gente se desespera. Por quê? O bebê, ele até os 2 anos e meio, 3, tem criança que é um pouco antes, tem criança que é um pouco depois, mas até essa fase ele está crescendo muito rapidamente e ele precisa de uma quantidade muito grande de nutrientes, então ele come super bem, né? Aquela criança que come de tudo, e aí de repente ele para de comer, essa criança começa a ficar mais seletiva, começa a comer bem menos, começa a não querer comer certas coisas que ela comia antes. E esse é um momento, é uma fase normal que toda criança passa e que vai passar. Se você mantiver a tranquilidade e souber lidar com ela, tem algumas técnicas e tudo, mas enfim, dá para lidar com ela. E é uma fase que vai passar então e que a criança vai voltar a comer melhor, vai ser menos seletiva, vai aprender e desenvolver o paladar normalmente. Só que tem gente que, tem pai e mãe que se desespera, e é uma coisa mais do que normal, porque a gente, né, como mãe, acho que não tem nada mais visceral pra gente do que essa necessidade de ver o filho se nutrindo, se alimentando, né? A gente tem uma necessidade né, quase física e da maternidade, da paternidade, de fazer com que a criança coma, né, de nutrir o nosso filho. E por conta dessa necessidade nossa, a gente acaba entrando em desespero e aí a gente pode cair em algumas armadilhas perigosas. Por quê? O que acontece? Nessa fase, como a criança não está comendo isso, não está comendo os nutrientes, não está comendo aquilo que ela precisa, então eu vou substituir, vou dar um leite com achocolatado, vou dar né, ou vou fazer só o arroz com ovo, que eu sei que ele vai comer, que é isso que ele come. E aí que você caiu numa armadilha. Porque o que era uma fase que ia passar, que normal, que logo você ia ter superado, você pode ter caído nessa armadilha de substituir, e aí a criança, que não é boba nem nada, vai perceber, opa, se eu fechar a boca aqui, ela vai lá e vai me dar aquele leite com achocolatado, que é muito mais palatável, né, para a criança que ainda está desenvolvendo o paladar. Então, ela precisa ser acostumada com alguns sabores e ela não deve ser estimulada em outros sabores, como o açúcar, né, como coisas que são industrializadas, que são feitas para serem muito saborosas e muito palatáveis à custa da nossa saúde. Então, só cuidado, porque essa é uma fase que a gente deve estar atento para não entrar nessas armadilhas, não substituir, não começar a brigar, a forçar. Tem várias técnicas bacanas que dá para usar, não se desespera. Tem solução para isso, tem solução para tudo, é uma fase e vai passar, tá bom? Beijo!